Então, sejam muito bem-vindos ao canal do Ramon para mais um encontro, para mais um momento juntos. Eu estou muito agradecido pela presença de todos vocês, estou muito agradecido pelas inscrições que têm sido feitas e pelas participações. E então vamos dar prosseguimento hoje, né, aqui na nossa sala, no nosso canal. Hoje queremos falar sobre o reino de Deus, conforme anunciado e revelado por Jesus Cristo. Então nós vamos começar aqui exatamente de Mateus, capítulo 4, 17. Nesta versão que eu estou lendo, diz assim: a partir desse momento, Jesus começou a dizer: mudai de mentalidade, pois ficou mais próximo o reino dos céus. Essa é uma versão direta do grego do Novo Testamento para o português. A partir desse momento, qual momento? O momento em que Jesus iniciou o seu ministério, a sua vida pública, depois de 30 anos, vivendo no anonimato, depois do seu batismo, depois da tentação, conforme os evangelhos narram, Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, residindo, se estabelecendo na Galileia, mas sem fixar, por assim dizer, uma residência. Não estabelece um centro, não estabelece uma escola, nada disso. Mas ele vai fazer ali vou chamar assim, um circuito em toda essa região da Galileia e como um itinerante, pregando, anunciando. Ele passa por Tiberíades, ele passa por Cafarnaum, ele passa por Corazim, Betsaida, lugar de pescadores, uma periferia de pessoas que trabalhavam ou no campo ou em atividades assim como a pesca. E a estrada, né, nesse sentido de itinerância, se torna o centro da atividade de Jesus. E nessa atividade de Jesus, ou no seu, como nós chamamos, seu ministério, ele prega e ele cura também. Ele é uma pessoa que demonstra aos outros essa capacidade de curar enfermidades, doenças, aquilo que também os evangelhos chamam de lunáticos, pessoas com distúrbios psicológicos, psiquiátricos, eram trazidas a Jesus e ele as curava, assim como curava outras doenças, outras enfermidades inclusive que eram incuráveis naquela época, como a lepra, como tantas outras, e até curas que assim testificavam de um grande poder, como curar cegos, curar pessoas com surdez, pessoas que tinham deformidade física, pessoas com paralisias, eram curadas instantaneamente por Jesus. E assim, ele está desenvolvendo o seu ministério e pregando. E nesse ministério ele cura, mas a pregação vem em primeiro lugar. E essa pregação, como foi lido aqui em Mateus capítulo 4, 17, ele diz: arrependei-vos, numa linguagem mais conhecida, né, do nosso português, mas esse arrependei-vos mudem de mentalidade, porque arrepender-se vem do grego metanoia, que é mudar de mente. E isso, então, nos dá assim, uma dimensão até um pouco diferente do que estamos acostumados com arrependei-vos. Porque arrependei-vos, essa palavra foi carregada, né, com a nossa cultura religiosa, e logo quando ouvimos essa palavra, se arrependam, arrependimento, ela tem essa forte conotação religiosa e também jurídica, o arrependimento de algum delito, de alguma coisa, ou na religião, se arrepender, de pedir penitência, né, para pagar os pecados, alguma coisa assim. Tem todas essas conotações ou religiosas ou jurídicas, porque isso foi colocado depois, com o tempo, com os anos, com as práticas cristãs,
arrependimento ali foi colocado nesse sentido, devido às práticas cristãs que nós temos aí há 21 séculos já, né? Mas nesse momento, naquele momento original, a palavra era esta, a palavra do dia a dia, a palavra daquele mundo antigo, no mundo de Jesus, que significava isso: mudem de mente, mudem de mente. Esse é o anúncio: mudem de mente, porque o reino dos céus ficou mais próximo, porque é chegado, em outras versões, né? Porque é chegado o reino dos céus. É assim que segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, é assim que ele anuncia, que ele prega o seu evangelho. E o evangelho é a palavra também que vem do grego, que quer dizer boas novas, boa notícia. Então Jesus está pregando o seu evangelho, a sua boa notícia. E essa sua notícia diz que o reino dos céus chegou. Essa é a grande notícia que ele está pregando. E ele não está pregando uma notícia, ele não está falando de um acontecimento que era comum. Os arautos, naquela época, os arautos do rei, os arautos dos imperadores, das autoridades, dos impérios, eles eram enviados para pregar, para apregoar boas notícias. Quando tinha boas notícias no império, então aquela rede de arautos saía pregando como se fosse mais ou menos repórteres, os jornalistas de hoje que vão dando as notícias do dia. Então, quando era uma notícia boa, era um evangelho. Mas Jesus não está trazendo só mais uma notícia, mais um evangelho. Jesus faz disso o centro, é o evangelho, é a grande notícia. É isso que ele se coloca, que algo extraordinário vem acontecer na história, chegou ao limiar, chegou o momento de que algo extraordinário vem acontecer na história da humanidade. Então, assim, isso nos ajude a dar essa dimensão, né, do que foi essa pregação de Jesus. Ele está dizendo: algo extraordinário começou agora, foi inaugurado agora. E esse algo extraordinário é o reino de Deus, o reino dos céus, ou o reino de Deus. E para que vocês captem, entendam, percebam o que está acontecendo, é preciso que vocês se arrependam, ou que vocês mudem de mente, mudem a mentalidade de vocês. Então ele está dizendo que vem a partir da psique, do psicológico, esse entendimento, essa percepção do que algo extraordinário está acontecendo. É o reino de Deus. Nesse reino de Deus que Jesus está falando, não é também uma ideia religiosa que ele está pregando. Ele não está pregando uma nova religião, uma nova religiosidade usando essa terminologia de reino de Deus. Mas é um acontecimento onde quem começa e quem revela e traz agora à humanidade o seu reino é o próprio Deus. Então é por isso que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus chegou. Até agora, o reino de Deus era uma coisa que poderia ser vivida de uma maneira espiritual apenas, uma maneira, né, de busca por Deus, no sentido do sobrenatural, no sentido do seu invisível, das suas experiências até místicas. Mas agora não, agora realmente o reino de Deus chegou. Ele vem, o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, né? Ficou mais próximo, como está nessa versão. Ele não está integralizado ainda, não está totalmente, digamos assim, chegado, mas chegou. É o reino de Deus que vem e que finalmente está intervindo na história. Deus reinará e Deus reina agora. Deus reinará no futuro. É chegado, está próximo. Por isso mudem a mente, porque vem o reino de Deus. Mas chegou o reino de Deus.
Então Jesus fala para que as pessoas entendam, não assim de uma maneira sistemática, não de uma maneira a didática, digamos assim, de Jesus é a didática da narrativa. Ele fala por parábolas. Ele fala parábolas, por exemplo, do semeador, que o reino de Deus é semelhante a alguém que lançou uma semente, a terra, como em Marcos capítulo 4, 26 a 29. Ele fala que assim o reino de Deus, de repente, como algo que é lançado na terra, extraordinariamente brotará e dará muitos frutos, dará muitas sementes, a 100 por 1, que haverá uma multiplicação. Então agora ele está mostrando como é esse reino de Deus, mas que é algo que só Deus pode realizar. Não é vamos dizer assim, uma realização humana. Não é pelo esforço humano, não é pela tentativa humana, não é pela construção humana que este reino se dará, mas é uma prerrogativa de Deus. Daí na oração que nós conhecemos, na oração do Pai Nosso, ele está lá, né? Venha o teu reino. É Deus quem pode trazer esse reino ao mundo. Então, assim, ele narra o reino de Deus. Não é uma ideia religiosa, não é se apropriar de alguma coisa da religiosidade do seu tempo para dizer, mas ele está dizendo que vem esse futuro, né? E esse futuro conduz essa presença de Deus e conduz a ações, a uma ação pessoal de Deus. É Deus que vem e é Deus que vai interferir na história. O reino de Deus está próximo, assim ele anuncia, assim ele proclama. Então Deus, segundo Jesus, ele está afirmando, Deus decidiu manifestar-se como o único Senhor verdadeiro e fazer com que todos experimentem quem ele é, a ação dele, a energia dele, né, o poder dele. E daí as curas revelam isso. Por que as curas estão relacionadas à pregação de Jesus? Porque elas revelam não só as palavras, os ensinamentos, as parábolas de Jesus, as pregações de Jesus sobre o reino, mas as curas também revelam essa intervenção divina no humano, quebrando o ciclo, né, de tudo aquilo que jaz na humanidade, que é, infelizmente, algo que a humanidade tem que carregar em toda a sua história, em toda a sua existência, e inclusive o pior de todos os inimigos humanos, que é a própria morte. Então, este reino de Deus que chegou, ele está mostrando agora, olha, com essas curas, a intervenção de Deus em todo esse mal que tem subsistido, levado a humanidade a um processo de falência, a um processo de saber que fatalmente vai haver uma extinção, vai haver um fim, vai haver uma morte. Mas o reino de Deus, ele está dizendo com as suas curas que isso já está sendo revertido da parte de Deus. E então é assim que Jesus proclama, é assim que Jesus anuncia o reino de Deus. Ele tem também alguns ouvintes, ou seus ouvintes, em toda essa região da Galiléia, em toda essa região da Judéia. Os seus ouvintes, por exemplo, tem os zelotes, tem os fariseus, os saduceus, os escribas, até doutores da lei, que lá em Lucas nós vemos que já em criança ele teve algum contato com esses doutores da lei em certo momento em Jerusalém, que ficaram maravilhados com a sabedoria daquela criança, daquele menino. Mas agora no seu ministério ele não está simplesmente discutindo, dialogando, digamos assim, com essas pessoas. Ele está colocando, né? Ele está colocando o reino de Deus através da sua pessoa, da sua própria pessoa, de uma maneira que então vai o que Jesus está falando sobre o que é o reino de Deus. E aqui nós precisamos também lembrar que esses ouvintes, eles tinham uma familiaridade com esse termo, reino de Deus.
havia dentro da nação, havia em Israel, havia nos judeus, e daí isso vai explicar cada posicionamento faccioso deles, seja político, seja religioso. Eles tinham essa noção, ou uma noção criada sobre o reino de Deus. Eles esperavam o reino de Deus. E por isso que, como cada grupo teve um entendimento do que será, ou que é, o que deve ser esse reino de Deus, é que foram criadas as diversas facções, como os zelotes, por exemplo, que não viam só o reino de Deus de uma maneira assim subjetiva, que deveria se esperar espiritualmente, praticando a lei, a ponto de assim, vamos dizer, como aconteceu com Elias, ser arrebatado um dia, ser tirado da terra para o reino de Deus, ou... Não, eles falam assim, o reino de Deus é aqui agora e cabe a nós implantarmos esse reino de Deus, mesmo que para isso tenhamos de usar a luta armada. Então eles adotaram que era até necessário eliminar fisicamente os adversários do que eles entendiam ser o reino de Deus, para implantar o reino de Deus. Tinha os fariseus, que já entendiam que era uma fidelidade rigorosa à lei, ou à interpretação que eles tinham da lei, dos mandamentos dados a Moisés, escritos como mandamentos à nação de Israel. Então eles se apegaram à fidelidade. Quem é fiel ali, exemplarmente a estes mandamentos, este está implantando o reino de Deus. Este está colaborando para que, quando o Messias chegar, já esteja tudo preparado. E assim sucessivamente, cada grupo, cada facção teria a sua, digamos, ideologia sobre o reino de Deus. E é fato, então, que essa demonstração, essa pregação e essa demonstração do que é o reino de Deus chocaria todos esses grupos, porque era absolutamente diferente e contrário, né, a todas essas ideias que foram construídas historicamente pelos vários grupos políticos, religiosos, até ali. Então, assim, era difícil enxergar. E aí eu acho que daí faz muito sentido o que Jesus começa a dizer. Se arrependam, mude a mentalidade, mudem a mente de vocês para captar, perceber o reino de Deus. Por essas categorias, por esses conceitos que vocês estabeleceram aí, que vocês vivem, e cada um olha para o outro e diz, olha, você é impuro, você está errado, o reino de Deus não é assim, o reino de Deus não pode ser, você está errado porque eu tenho a verdade, eu realmente pratico o que vai realmente trazer o reino de Deus à terra. Então, a postura, o comportamento de Jesus diante de tudo isso quebra e gera conflitos. Não é à toa que essas pessoas vão até a crucificação, até depois da crucificação, na ressurreição e depois de estabelecido a igreja, ou as pessoas que passam a seguir Jesus depois dele ressuscitado, depois dele assunto ao céu, vão continuar perseguindo isso, vão ter isso como um tremendo absurdo, este reino de Deus que Jesus está colocando, né? Então Jesus cria essa harmonia, pregando, ensinando, descrevendo o reino de Deus, harmonizando o futuro e o presente, como dois momentos que estão intimamente ligados, que têm uma relação muito grande. Nele mesmo, em Jesus. João Batista, que foi o precursor de Jesus, João Batista falou também sobre o arrependimento. João Batista também usou esse termo, mudem a mentalidade, mudem de mente. João Batista disse isso, mas ele disse que era chegado e que já estava posto o machado à raiz das árvores. Ele advertiu, se não houver arrependimento, vocês vão ser decepados. Quem não se arrepende não vai subsistir, não vai aguentar, porque o reino de Deus que vem aí
vai atropelar todo mundo e vai vir o castigo, vai vir a paga pelas consequências de tudo isso que tem sido praticado pela humanidade até aqui. Então, arrependam-se, porque já está posto o machado à raiz das árvores. Só que Jesus prega o arrependimento, mas diante desse fim que virá, ele não tira essa noção de que vai vir esse fim devido às várias ações humanas, né? O homicídio. Ele fala, olha, até mesmo quando ele fala do diabo, ele diz, ele foi homicida desde o início. Ele mostra a história humana, dizendo que tem essa coisa horrível, né, no coração humano de fazer o mal, de praticar o mal, muitas vezes voluntariamente, outras vezes influenciados por esse espírito maligno que seja, mas ele mantém isso, mas ele diz, é chegada a salvação. Para quem se arrepender, vem a salvação. E isso ele demonstra nas parábolas das 100 ovelhas, onde uma se perde, e o pastor vai deixar as suas 99 ovelhas e vai buscar aquela que estava perdida. Na parábola do filho pródigo, ele está falando na redenção, na salvação, na recolocação de alguém diante do Pai. Por quê? Porque ele está mostrando que Deus perdoa. No reino de Deus, no reino que emana da pessoa de Deus agora, há o perdão, diferentemente dos outros reis humanos, que para governar, para manter, estabelecer o seu governo, eles vão usar até de meios, digamos assim, não nobres. Eles vão matar os seus inimigos, eles vão perseguir, eles vão criar situações, até matar, se possível, até os seus familiares, como na própria história de Israel estava registrado isso. Mas este reino não é Deus estabelecendo aqui uma ditadura, não é Deus estabelecendo um sistema para que lá do céu ele governe e quem não andar na linha dele, ele vai matar, ele vai extirpar da terra, porque ele vai estabelecer. Não, esse reino emana da pessoa de Deus, e Deus é amor, e Deus perdoa. É assim que ele conquista o seu reino. Ele não conquista o seu reino com um jogo de xadrez humano contra humano, mas ele conquista o seu reino no coração das pessoas, fazendo com que elas se arrependam, com que elas tenham esse assombro da sua graça maravilhosa no coração, e a partir disso elas passem a viver como cidadãos deste reino dele, anunciando. E aí no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós vamos ver como Jesus fala, como é o perfil da cidadania desse reino. Bem-aventurados, quem vai ser feliz? Quem será feliz desde agora até depois do depois? Eles herdarão a terra, dos tais é o reino dos céus, o reino dos céus é deles, né? Como a criancinha, ele diz assim, olha, das criancinhas é o reino dos céus, devido à pureza, devido à inocência, e tudo isso ele vai mostrando, vai ensinando como o reino de Deus já está aqui. Ele veio dos céus, Jesus veio dos céus para introduzir o reino de Deus, o reino do seu Pai. Ele veio em pessoa. O Pai não está lá, não usou da sua influência, digamos, espiritual, de poder, para influenciar a mente de algum ser humano, a vida de algum ser humano, e estabelecer, como eu disse, um jogo político de cartas e derrubando seus opositores, que assim, né, que os líderes políticos, os poderosos fazem, né, e até estabelecer o seu reino, o seu império. Não, ele veio em pessoa, na pessoa de Jesus. Deus está. O Pai, ele diz aos seus discípulos, que também queriam participar do reino de Deus, como seus discípulos bem próximos, a mãe de Tiago e a mãe de João, foram pedir a Jesus, olha, quando você estabelecer o seu reino, coloca meus filhos próximos a vocês, porque revelando essa mentalidade que ainda não tinha sido
mudada ainda, de que o reino de Jesus seria um grande rei, um rei poderosíssimo, talvez maior que César, vamos dizer, como padrão que eles tinham até ali. E meus filhos vão se sentar na corte, serão príncipes, serão condes, serão marqueses, serão seja lá o que for. Ele falou, não é assim não. Não é assim não, senhora, que o reino de Deus, o meu reino será e seus filhos vão participar, mas não é dessa forma não. Porque ele está em pessoa e é por isso que o reino de Deus é preciso ser hoje em dia muito entendido, não é assim, muito entendido, que é algo tão tremendo que eu acho que ou entendido ou buscado esse entendimento sobre o reino de Deus, mas sem se deslocar, sem desconectar de Jesus. Porque se a gente pensa, aí a gente vai modernizar as antigas seitas, as antigas facções dos tempos de Jesus, né? Cada um tem a sua ideologia, a melhor que tiver, dizendo, não, o reino, eu tenho o melhor conceito de reino de Deus para oferecer para você. Não, o meu é melhor porque o meu não fica só contemplativo, o meu também pensa aqui na comida, na bebida, o meu também contempla a guerra, o meu também não, o meu é só de paz. Então tem que ter Jesus nessa centralidade, porque ele é o rei que veio trazer o seu próprio reino, que é o reino de Deus, tá? Então essa é a realidade que Jesus demonstra, a sua bondade. Ele está entrando na história humana. Então quando Jesus cura alguém, é para demonstrar isso. Quando ele liberta alguém de uma possessão na sua mente, de perturbações terríveis, então, quando ele tira uma legião de demônios da cabeça de alguém, mil ideias perturbando a cabeça de alguém, é para mostrar como é a vida nesse reino, como é a paz que esse reino que ele trouxe e que virá um dia se estabelecer, enfim, não haverá mais legiões povoando, habitando, explorando as mentes humanas, legiões espirituais desse jeito. Então, assim, Jesus está mostrando que já é possível usufruir dos benefícios do que Deus quer, dessa bondade de Deus. É assim que Jesus vem demonstrando, pregando o seu reino. E eu espero, assim, que hoje nós vamos ter, no próximo vídeo, uma segunda parte sobre esse tema, o reino de Deus, através de Jesus, através do seu ministério, através das suas atividades. Hoje falamos sobre a sua pregação, hoje falamos sobre as suas curas, hoje procuramos aqui perceber, né, nesse pouco tempo aqui desse vídeo, procuramos perceber, depurar mais o que seria esse reino de Deus, porque essa é uma questão chave, é muito importante para os dias atuais, esta percepção, mesmo que não seja a maior de todas ou a melhor de todas, mas alguma percepção nós precisamos ter nas palavras, nos gestos, no ministério de Jesus sobre o reino de Deus, porque Jesus já estabeleceu o seu reino. Então nós estamos vivendo na era do reino de Deus. O reino de Deus está disponível. Resta-nos saber ou procurar em Jesus a opção que ele criou, que ele trouxe para a humanidade sobre o seu próprio reino. E assim eu espero, então, que vocês possam estar aí no nosso canal, no canal do Ramon, deixem seus comentários, se houverem perguntas. Nós teremos no próximo vídeo uma segunda parte sobre esse tema. E muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade que vocês me concedem. Um abraço a todos e até o próximo.